Hoje eu estou aqui ao lado do Dr. Adriano Romero, juiz do trabalho do município de Juína, que vai falar um pouquinho sobre a Constituição. Hoje, dia 25 de março, é o dia da Constituição celebrada, né? Doutor, fala para nós dessa data importante que aconteceu lá no ano ainda de 1800 e tarará, muito antiga, essa primeira Constituição que foi aprovada no Brasil. Essa Constituição de 1824, ela tem a sua importância por ter sido a primeira Constituição do nosso país. Mas de longe, muito longe, não é a mais importante, porque sem dúvida nenhuma a Constituição mais importante é a atual de 1988, e cuja data de comemoração é dia 5/10. Mas por que essa Constituição de 1824 tem lá a sua importância? Primeiro porque você tem, por meio da Constituição, o primeiro documento escrito que, ainda que com muita dificuldade, reconhece alguns direitos, como o direito a eleger deputados, e aqui eu faço um parênteses e explico também porque disse com muitas dificuldades, porque imaginem vocês, direito de eleger deputados que não eram todos que podiam votar. A mulher não podia votar, se a pessoa não ganhasse X quantidade de valores em réis, na época também não podiam votar, criados de casa não podiam votar. Então vejam vocês que eram, só por aqui a gente já vê que era um texto dirigido para pessoas específicas, para alta classe, sendo que a sociedade nunca foi somente constituída por pessoas de alta renda ou de importância social. A sociedade ela é composta de um conjunto de pessoas, seja elas quem forem, ganhem o que quiserem, sejam homens, mulheres ou de qualquer outro gênero. Então, a Constituição, por isso que eu digo que a Constituição de 1824 é sim importante, por ter sido a primeira do Império. Então, nós não estamos falando de uma época de república, nós estamos falando de uma época em que tinha imperador, o Brasil tinha imperador. Tanto é verdade que a Constituição ela não foi promulgada, ela foi outorgada, ela foi imposta pelo imperador. E mais do que isso, se a gente confrontar essa Constituição de 1824 com a Constituição de 5 de outubro de 88, a gente consegue ver claramente, assim, fora essa diferença que eu me referi, sobre o voto, diferenças brutais, como, por exemplo, enquanto na Constituição de 1988 você tem, num primeiro momento, os legisladores constituintes mostrando para a sociedade quais são os direitos da sociedade, os direitos fundamentais, na Constituição de 1824, isso só vem lá no final da Constituição. Então, isso pode não parecer nada para as pessoas do mundo do direito, mas, na verdade, quer demonstrar que, em 1824, mais importante era o Estado, e não o povo. E é engraçado, porque se a gente pegar a Constituição de 1824, a gente vai ver lá que tem alguns direitos que já estavam lá e que estão aqui, claro, com algumas modificações. Por exemplo, a casa já era tida como de asilo, era um asilo inviolável, um local inviolável. As pessoas já não poderiam ser presas assim por nada. Então, são algumas coisas que vieram vindo até os dias atuais. Mas nem de longe os direitos que estão previstos hoje na Constituição de 1988 foram colocados nessa Constituição primeira de 1824. E também não poderiam estar, porque, como expliquei, é da época do Império. Eu entendo que essa Constituição de 1824, além dela ser importante por conta de ter sido a primeira, ela é importante para fins de estudo, para fins de comparação, para que todos tenham consciência do que já foi o nosso país e de como as instituições, como um todo, sobretudo o legislativo, ele caminha na história, ele progride. E a gente não pode perder essa noção, porque se a gente for olhar só a Constituição de 1824, talvez alguém entenda que é muito interessante. Olha, nessa época aqui já se votava, mas a gente tem que ver quem votava. A gente tem que ver quem é que tinha esses direitos fundamentais. Não era para todos.
Porque cidadãos, na época, eram só aqueles que podiam votar. Então, os direitos fundamentais não eram para todos. Eram só para aqueles que podiam votar. Então, vejam como, de fato, é interessante a gente saber a data de hoje, que é relacionada com a primeira Constituição, mas, volto a dizer, para mim, essa data de hoje é muito mais importante para que toda a sociedade brasileira tenha consciência da importância da Constituição de 1988, que para muitos está já atrasada, mas que com certeza garante até hoje inúmeros direitos para todos, sem exceção, inclusive direitos trabalhistas.